ele vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus, tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da onipresença e onipotência de Deus. Deus, ele viesse a ser propagado aqui nessa terra. Então, como homem, eles foram munidos de obrigo, porque ele não poderia colocar em risco a sua família. O apóstolo Paulo seria injusto, né, com a família aqui, mas ele preferiu não ter essa família, até Deus não permitiu, né, que Paulo tivesse uma família para que ele não fora. Não é com todos, claro, não é todos que o homem como responsável, né, e a mulher reconhecer que o 4 verso 1, a mulher enfatiza a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, no nosso EBD para Todos, nosso canal aqui da Escola Bíblica Dominical, onde estudamos assuntos concernentes, né, aos temas da nossa Escola Dominical, com a nossa revista aqui, onde nós estudamos semanalmente. Deixa eu apresentar para você a revista, para que você possa estar vendo aqui. Essa é a nossa revista, né? Nossa revista que nós estudamos semanalmente, a revista da CPAD. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2020, né? Mais um trimestre abençoado, onde nós iremos estudar a raça humana, origem, queda e redenção. Então, esse é o tema da nossa lição, da nossa revista, a raça humana, a origem, queda e redenção. Nós estamos já nesta semana estudando a lição, ou iremos estudar a lição de número 3, já passamos as duas primeiras lições, né? Adão, o primeiro homem, a segunda, a criação de Eva, a primeira mulher, e agora nós iremos tratar sobre o assunto da natureza humana. O nosso comentarista da lição é o pastor Cláudio Honor de Andrade, esse grande mestre teólogo das Assembleias de Deus. Nós conhecemos bem, né, os seus comentários, as suas lições, as lições abençoadas, comentários abençoados. Então, essa semana nós iremos estudar esse assunto, e dentro desse trimestre, né, nós iremos aqui estudar essas lições aqui do pastor, comentada pelo pastor, ou dirigida aqui pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Então, a lição de número 3, né, a lição de número 3 que nós iremos estudar hoje, ela fala sobre a natureza do ser humano. Mas antes de eu entrar aqui, gente, na nossa aula de hoje, antes de eu falar aqui do tema, do nosso tema central, discorrer a lição aqui, antes de nós discorrermos aqui na lição, eu gostaria de convidar você para deixar aí a sua participação, tá? Não se esqueça, deixe a sua participação, deixe o seu comentário, se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, você que ainda não se inscreveu, você que ainda não é inscrito, você que ainda não faz parte do nosso canal, convido você para fazer parte, para se inscrever. Você que nos conhece, você que tem contato, você que admira o nosso trabalho, eu gostaria de estar convidando você aqui para fazer parte conosco, deixando aqui sua participação. Gente, nos ajuda a continuar, né, divulgando, fazendo esse trabalho aqui, pois é um trabalho que poucos gostam de fazer esse trabalho sério, tá, gente? É um trabalho sério que nós colocamos toda a seriedade, toda a nossa devoção, o nosso tempo, né? Gastamos o nosso tempo aqui em leitura, pesquisa, estudos, para poder trazer algo aqui simples, porém objetivo para você. Gente, não procuramos enfatizar muito dificuldades, ou dificultar, né, na verdade, o assunto para você. Procuramos fazer o máximo possível, o mais simples possível, para que possa atingir outras pessoas. Que nem nós entendemos quando Jesus, né, ele
conversava com as pessoas, Jesus era tão maravilhoso, gente, Jesus era tão lindo, né, que quando ele conversava com pessoas da alta cúpula, né, da alta classe, Jesus ele utilizava o jargão, a verbalização de Jesus mudava, porque Jesus falava na altura daquelas pessoas. Quando Jesus conversava com a multidão, que era mesclada de pessoas, né, pobres, miseráveis, né, pessoas que não tinham cultura, pessoas simples, Jesus atingia aquelas pessoas com uma palavra simples, porém uma palavra objetiva. Então, Jesus ele atingia a multidão, atingia as pessoas conforme ele via a necessidade daquelas pessoas. Então, nós estamos aqui para atingir o público, né, em geral, mas trazendo uma linguagem simples, uma linguagem mais simples, mais objetiva, para você poder entender tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Então, não procuramos dificultar, não procuramos usar palavras que sejam difíceis para você não se perder, para você entender tudo aquilo que nós estamos tratando. Então, gente, vamos entrar aqui, vamos comentar, né? Já conversamos, já falamos, mas não se esqueça, gente, participe comigo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua participação, já vai metendo o dedo no like, já vai aí compartilhando, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu, ajuda nós a chegar aí às 1000, o objetivo é chegar pelo menos às 1000, né? Esse mês aqui, então convido você para nos ajudar a estar atingindo esse objetivo aqui. Mas vamos lá, vamos então à lição de hoje, a lição de número 3, né? Nós já estamos postando, né? Já vamos postar a lição dessa semana para que você tenha a semana inteira para você estar estudando a lição aí, vendo os pontos, né, na classe você vai encontrar muitas dúvidas, porque a antropologia, tratar de antropologia é um assunto um pouquinho complicado, um assunto um pouquinho divergente, que até a ciência ela tem confusão, ela faz confusão quando se trata do corpo, alma e espírito, dessa dicotomia e dessa tricotomia do homem. Então, não é um tema, não é uma fala desconhecida, é uma fala, claro que conhecida de todos, né? Quando se trata de dicotomia, nós falamos de um duplo, né? O homem duplo, o homem corpo, alma, e essa alma munida de espírito. E quando nós tratamos de tricotomia, nós falamos da separação entre corpo, alma e espírito. Esses órgãos, né, que são órgãos de comunhão com Deus, que é o espírito, esse órgão alma, que é essa junção do homem espiritual com o homem carnal, que a alma nada mais é do que a parte intelectual, da parte que o homem consegue ter o contato com o mundo espiritual e essa parte que o homem consegue ter contato com o mundo exterior, esse mundo físico. Então, o homem, ele é espiritual, esse homem invisível, porque Deus assim criou o homem, gente. Deus assim criou o homem com essa tripartite aí. Esse homem espiritual e esse homem carnal. Então, só o ser humano ele tem essa tríplice, né? Essa tríplice natureza. Então, somente o ser humano ele tem essa tríplice natureza. Esse homem espiritual e esse homem carnal. E no meio desse homem espiritual e esse homem carnal tem a alma, porque a alma, na verdade, é o que faz com que o homem entenda que ele é um ser humano e que ele entende que ele é um ser espiritual. Então, somente com a alma. Então, por isso que há essa separação entre corpo, homem material, homem visível, tangível, alma, intelecto, pensamento, raciocínio, sentimentos, e homem espiritual, essa parte imaterial do homem, esse homem invisível que ele pode tanto viver no mundo espiritual como no mundo físico. Então, se separa o homem material do homem espiritual, esse homem não pode mais viver. O homem só vive aqui, o homem material só consegue viver nesse mundo exterior com essa junção dos três. Amém? Então, só para nós entender, e há uma discussão, há um desentendimento tanto, né, da medicina, né, da psicologia, né, da psicologia, como também da ciência para
compreender esse homem e esse homem tríplice aí, né? Esse homem corpo, alma e espírito. A própria filosofia também, ela entra em contradição também com algumas questões aqui dentro desse homem tríplice e duplo aí. Amém? Então vamos lá, a natureza do ser humano, vamos aqui já entrar para nós entendermos aqui primeiro. O nosso texto áureo, ele está lá em 1 Tessalonicenses, como de praxe, vamos rapidinho aqui, capítulo 5, verso 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que o apóstolo Paulo, ele já fazia essa separação esses três partes do ser humano aqui, né? Esse corpo, alma e espírito, essa tripartite aqui do ser humano, né? O homem munido de corpo, alma e espírito. Então o apóstolo Paulo, ele já dava um entendimento disso, né? Tanto Paulo, ele era um judeu, né? Um mestre judeu, né? Um fariseu que conhecia as leis judaicas, então ele conhecia a cultura, as leis do judaísmo, e também era um mestre também na questão romana, porque ele também, assim como a cultura greco-romana, né? Ele conhecia também essa cultura greco-romana. Então Paulo, ele era versado tanto no judaísmo como no romanismo e no greconismo. Então ele tinha esse conhecimento dessas culturas. Então Paulo, ele sabia do que ele estava falando aqui, essa separação desse homem aqui. A verdade prática, né, que é algo que nós precisamos entender aqui, o pensamento do escritor, do autor da lição, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual. Aqui já dá o entendimento, né, de uma tríplice no sentido de física, mental e espiritual, já faz essa separação entre o homem físico, o homem mental, né, essa consciência que é a alma, e esse homem espiritual, que é esse homem intangível, esse homem invisível aqui. Deus, para que o mundo seja em nosso ser a imagem e a semelhança de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, né, capítulo 26, 27, 28, e Gênesis capítulo 2, que fala que Deus, o verso 27, ele fala que Deus disse, né, que façamos o homem. Então essa é a fala, né, do próprio Criador, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então esse façamos o homem, Deus, ele dá origem no ser humano, um ser que tinha uma imagem, que tinha uma semelhança. Então os anjos, nós vamos fazer uma separação entre a natureza divina, a natureza dos anjos e a natureza humana, né? Que logicamente que Deus, ele é um ser espiritual, é espírito, porque assim ele disse, o próprio Jesus revela o Pai, né, como espírito, o Pai um espírito, né? Então Deus, ele é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele é espírito. Deus não é algo que você pode, material, que você pode tocar, que você pode pegar, que você pode ver, mas Deus, mesmo sendo espírito, ele é um ser, né? É um ser espiritual, mas que se comunica conosco. Então esse mistério divino, esse mistério, o autor aqui, ele até coloca aqui não sei se é numa simplicidade, né, falando que Deus, ele é simples, né, na simplicidade divina, mas eu não vejo aqui Deus como algo simples, né, porque na verdade esse eu sou aqui, né, o eu sou, ele é uma vamos dizer assim, de um entendimento mais requintado, jamais inexplicável, né? Porque o eu sou é algo que você, não importa o que você pensa, o que você diga, eu sou Deus. Então, aquilo que você pensar vai além do que você imagina, aquilo que você vê vai além do que você vê. Então, foi o que Deus disse para Moisés, quando Deus fala para Moisés: olha, tira o meu povo do Egito, porque, né, vai lá e fala para o meu povo que eu vou livrar eles do Egito. Mas aí Moisés: Senhor, mas quando eu me apresentar diante deles, o que eu digo para eles? Aí Deus fala para Moisés: olha, fala para eles que o eu sou me enviou a voz. Mas eu sou, como assim eu sou? Deus poderia ter se apresentado para eles como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de
do Gênesis, da criação, Deus que fez o homem a sua imagem e semelhança, Deus que fez Adão e Eva, Deus que fez Noé, né? Deus que destruiu o mundo com o dilúvio, aquele Deus poderoso, aquele Deus magnífico, não. Mas Deus falou assim, ó, fala para eles que eu sou, o eu sou, não importa. Por que isso? Porque, logicamente, que no Egito havia deuses conhecidos que tinham nome, identidade e história. Eles conheciam muito bem, 430 anos vivendo no Egito, eles conheciam muito bem a história dos deuses do Egito. Mas agora esse Deus tinha sido esquecido por aqueles homens, por aqueles judeus que estavam ali no Egito. Talvez eles tinham perdido a noção de quem era o Deus de Israel. Aí Deus fala assim, olha, eu não vou me revelar para vocês da forma que vocês querem. Eu vou me revelar conforme vocês vão ver, porque o eu sou vai se apresentar para vocês. E foi o que Deus fez, todas as maravilhas diante dos deuses, diante daquele conhecimento de deuses que o Egito conhecia, né? E Deus começa a fazer milagres, as 10 pragas, a Deus abre o mar vermelho e Deus faz muitas coisas ali para o povo, se apresenta ali para eles de uma forma tão gloriosa e eles vão conhecer quem é o eu sou. Então, o autor aqui ele fala, né, da simplicidade de Deus, mas eu não vejo aqui uma simplicidade, eu vejo na verdade algo tão maravilhoso e tão tremendo aqui. Mas vamos lá, vamos na introdução, a nossa introdução, nós já demos aqui uma pincelada básica do que nós vamos entender hoje, mas a introdução ela diz assim, ó, na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso, que chega a ser inexplicável. Salmo 139, verso 14. Além da substância física, o corpo possui também uma substância imaterial. Essa composição, né? Essas duas composições aqui, a qual o ser humano ele é composto de duas substâncias, né? Ele é composto de corpo e espírito, né? E também ele é composto de três componentes aí. Ele é composto de três substâncias, corpo, alma e espírito. Então, substâncias materiais e espiritual, ou alma. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo dessa lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, na verdade, o que Cristo ele toma, né? Porque Cristo ele tomou a nossa forma. Ele veio como homem, ele agiu, ele viveu por 30 anos nessa terra, ele deixou a sua glória, ele é espírito, ele estava lá no céu como espírito, como Deus espiritual, um Deus intangível, e ele veio, ele tomou uma forma, ele entrou, ele foi, na verdade, ele foi introduzido em um ventre feminino, e ele tomou essa forma de corpo, ele tomou essa forma de alma e ele tomou essa forma de espírito. Então Deus, ele se limitou a essa tríplice, né, partite aqui do ser humano. Ele se fez ser humano para poder nos mostrar a grandeza de Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus ele veio revelar o Pai para nós através ali da sua natureza. Então Jesus ele se fez homem, ele se fez alma e ele se fez espírito aqui nessa terra. Ele veio como o ser humano para nos resgatar do nosso pecado, porque o ser humano pecou na carne, o homem caiu carnalmente. O homem pecou na carne, e esse pecado que veio na carne, quando o homem desobedeceu a Deus carnalmente, né? Esse pecado na carne, ele atingiu a alma e o espírito. Então, o homem foi contaminado, o homem espiritual, ele foi contaminado pelo homem carnal. Então, quando o homem carnal pecou, quando o homem pecou, ele automaticamente ele foi contaminado o seu corpo, alma e espírito aqui. Então vamos lá. O nosso primeiro tópico aqui, né? O nosso primeiro tópico, nós vamos na lição aqui, né? Entender aqui alguns pontos aqui que mostrar aqui a complexidade do homem, né? Que o homem é um ser complexo. O homem não consegue entender o homem porque o homem é um ser complexo. Porém,
para Deus o homem é muito simples, né? Porque Deus criou do barro, do pó da terra, Deus fez o homem com uma simplicidade tão maravilhosa. Mas o homem não consegue entender, o homem não consegue entender o outro homem, porque assim Deus fez o homem. Ele encara as características do corpo humano, entender, né? Destacar a alma como o nosso elo de comunhão com o exterior, com o mundo, né? E relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Então, nós vamos entender esses pontos aqui, todos esses pontos aqui hoje, tá bem? Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico aqui. O primeiro tópico, ele vai falar assim, a complexidade do ser humano. Então, o ser humano, ele é um ser complexo, né? Logicamente que não é equiparado à complexidade de Deus, porque Romanos capítulo 12, né, se não me falha a memória, fala a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem pôde entender a mente do Senhor? Quem pôde compreender a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então você vê como que Deus, ele é complexo, a complexidade no mundo espiritual. Então, para nós materiais, para nós físicos, para nós do mundo material, nós não entendemos, nós não conseguimos compreender quão complexo é o Senhor, quão complexo é Deus, tá? Então vamos lá, a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. Então Deus, ele criou todas as coisas e criou o homem para que o homem por que Deus criou o homem com essa tríplice parte? Por quê? Porque o homem, ele não é somente terreno. O homem, ele não foi criado somente do barro, né, desses componentes, né, desses componentes químicos que foi tirado da terra, esses sais, minerais, todo esse componente que foi tirado da terra para poder criar o ser humano, para poder tornar o homem esse ser que ele é hoje, esse ser tão complexo para o próprio ser humano aqui. Então Deus, ele criou esse homem espiritual, esse homem material, esse homem da terra, mas também Deus criou esse homem espiritual, celestial. Então o homem, ele é tanto da terra como do céu. Então o homem, quando pecou, né, ele acabou perdendo essa natureza terrena, mas Jesus veio para resgatar para o homem, ou para regenerar o homem para a salvação, porque o homem tinha perdido a natureza espiritual, a natureza celestial, né? Não que o homem deixou de ser espírito, lógico que não, mas o homem perdeu essa natureza espiritual, beleza? Então vamos lá. Então, primeiro tópico aqui, né? O primeiro subtópico, ele vai falar assim, a natureza de Deus. Nós vamos entender aqui tanto a natureza de Deus, que lógico que é diferente a natureza de Deus como a natureza humana, e a natureza dos anjos são totalmente diferentes, né? Deus, ele é espírito, né? Simplesmente assim, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. Então Deus, ele é o que ele é e ponto. Então não necessita, não carece de uma natureza. É como um dos filósofos, né? Um dos grandes filósofos da antiguidade, Paul Tillich, né, lá de trás, né, de alguns anos atrás aí, ele já dizia, né, que Deus, ele não existe. Aí alguns ficou meio abismado com essa expressão, Deus não existe. Na verdade, quem existe somos nós, porque quando Deus trouxe as coisas à existência, Deus tornou as coisas à existência, então Deus criou as coisas para existir. Agora, Deus não, Deus, ele subsiste. Se Deus existisse como nós acreditamos, como nós vemos, como nós imaginamos, Deus não seria Deus, Deus seria uma criatura, mas ele é Deus porque ele não existe, porque ele subsiste. Então ele existe por si mesmo. Então Deus não criou uma existência, ou não foi criada uma existência para Deus, um haja para Deus, né? Um haja, olha, haja Deus. Não, Deus criou o haja para as coisas criadas, para tudo aquilo que foi criado. Então Deus, ele não existe, Deus, ele está além da existência, acima da existência de todas as coisas. Segundo aqui, a natureza dos anjos, né? Os anjos também são espíritos, né? Espíritos ministradores, são espíritos que está aí, né, fazendo a vontade de Deus, assim como nós. Eles são diferentes de nós, porque o anjo, os anjos, hoje os anjos, eles têm
consciência, eles são seres conscientes com livre-arbítrio, porém, eles jamais pecarão hoje. Por quê? Porque outrora lá atrás eles viram a consequência, a priori eles viram a consequência do pecado. Então, naquele momento do pecado do próprio diabo, né, dos próprios anjos que caíram, eles viram a condenação ali, eles sabem, eles viram a condenação naquele momento. Então, hoje, jamais eles optarão para pecar, porque eles sabem que jamais para eles existirá uma regeneração, uma justificação ou uma salvação, porque eles são criaturas que não tem como se arrepender, não há arrependimento para eles, porque eles são seres espirituais. Então, a sentença daqueles espíritos que caíram já está dada, né? Eles já estão condenados desde o princípio da queda. Então, por isso que eles não podem negar a Deus, eles não podem usar a sua, vamos se dizer, né, a livre escolha que eles têm para negar a Deus. Eles, logicamente, que eles vão adorar e estão adorando a Deus e continuarão servindo a Deus até quando Jesus, né, até quando Deus ser Deus, eles continuarão adorando a Deus ali. Né? Claro que Deus jamais deixará de ser Deus, é só uma expressão aqui. Mas vamos lá, terceiro aqui, a natureza do homem. Né? Nós vamos aqui ver rapidamente, né, a natureza do homem. Não vou ver aqui no cerne aqui da lição, mas eu vou ver aqui, né, dentro desse livro aqui que eu vou apresentar para vocês. Tá? Esse livro aqui do pastor Severino Pedro, né, um grande teólogo também, que ele fala sobre o homem, a natureza do homem humano, a natureza humana explicada pela Bíblia, corpo, alma e espírito. Então vamos lá, o homem aqui na antropologia desse livro aqui, ele vai falar assim, o homem e a sua natureza. Quando passamos a analisar o homem do ponto de vista de sua constituição, a antropologia teológica passa a descrevê-lo como um ser tríplice, isto é, composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Porém, quando a analisamos do ponto de vista de sua natureza, então ele é visto como um ser portador de 2 naturezas, a humana ligada com o corpo e a divina ligada com a alma e o espírito. No início, quando Deus criou o homem, ele o formou do pó da terra e depois soprou o fôlego da vida em suas narinas. Tão logo o fôlego de vida, que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo do homem. A alma foi simultaneamente produzida. Portanto, a alma é a combinação do corpo e do espírito do homem. Então, ele faz aqui uma explicação simples, mas porém objetiva do que é o ser humano, né? Do que é o homem, esse corpo físico e esse homem espiritual que foi soprado ali, esse espírito. Quando Deus sopra o homem, Deus cria o homem no momento ali que Deus sopra o espírito no homem, esse fôlego de vida, Deus cria ali naquele momento a alma e o espírito, esse homem intangível. Então, nós entendemos aqui por uma simplicidade, esse homem composto aqui de corpo, alma e espírito, amém? Então, vamos lá. O segundo tópico aqui que nós vamos ver, né? O segundo tópico, ele fala sobre as características do corpo humano, né, que nós entendemos aqui o corpo humano, ele é material, visível e tangível, né? Então, o corpo humano, ele é carne, ele é material, ele é biológico e ele é visível. Você pode ver o corpo físico, você pode tocar, você pode sentir. Então, ele é visível, tangível, né? Então, o corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. E o corpo também, ele é mortal. O corpo é algo que você consegue observar as coisas do espírito. Assim, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas do espírito, mas o homem carnal, ele não consegue discernir. Segundo aqui, visibilidade e tangibilidade. Terceiro, a mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, estariam hoje entre nós. Então, olha, interessante, né? O interessante é que Deus, ele criou o ser humano não para morrer assim como hoje, né? Porque o ser humano hoje, a condenação, na verdade, né?
condenação para o homem foi a morte, tanto a morte física como a morte espiritual. Então, quando o homem pecou, o homem foi condenado à morte. Mas o homem não foi criado para morrer, o homem foi criado com um corpo para ser para a eternidade, para viver eternamente nessa terra. Então, o homem não foi criado para ser destruído ou para morrer, e nem essa terra foi criada para ser destruída, mas por causa do pecado, Deus assim, lá no livro, então aqui no livro de Pedro, né, a carta, né, do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 7, ele vai falar, né, que essa terra, mais os céus e a terra que agora existe, estão sendo aguardadas pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo aguardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Então, assim como o ser humano, né, assim como o homem, a terra, né, os céus e a terra, eles passarão também por uma destruição. Então, tudo isso por causa do pecado do ser humano. Então, o homem não foi criado, nem muito menos os céus e a terra, para ser destruído. Mas o pecado do ser humano, o pecado que o homem trouxe, por causa do pecado do homem entrou, ou por causa do pecado do homem entrou a morte, entrou essa condenação de morte, de destruição, tanto para o homem como para os céus e a terra. Então, através desse pecado do homem, nós conheceremos agora a morte e a destruição. Então, Deus não criou as coisas para ser destruído ou para morrer, né? Deus criou para que vivesse para sempre. Então, esse era o projeto de Deus, mas infelizmente a queda do homem trouxe tudo isso, essa desconforto, né, para toda a humanidade e para todas as coisas criadas. Terceiro aqui, a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Então, a alma, gente, a alma, ela é o nosso elo, né? É através dela que nós temos conhecimento de que nós estamos nesse mundo. Então, quando esse conhecimento, né, quando esse entendimento de ser que faz com que nós entendamos que nós estamos vivos, então a alma, ela nos traz o entendimento que nós somos seres humanos, nós estamos ainda aqui vivos nessa terra, mas a alma também, ela nos traz o entendimento de que nós somos homens espirituais e que nós temos um lar celestial, então, e temos um Deus e adoramos um Deus. Então, é através da nossa alma que nós adoramos a Deus. O homem espiritual, ele tem esse contato com Deus, porque é somente o homem espiritual que tem o contato com Deus. Então, através, o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito, mas através do quê? Da alma, porque espírito sem a alma é um espírito, vamos dizer assim, né? É como se fosse um corpo físico morto. Então, seria um espírito morto, um espírito que não teria entendimento, nada, não saberia, não teria conhecimento. Seria um espírito vagante, como diz por aí, né? Sem entendimento nenhum. Mas, vamos lá. Viremos a entender ou a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição. Espírito, alma são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Então, a morte física, ela faz com que há essa separação entre o corpo, o espírito, né? O espírito e a alma do corpo aí. Primeiro aqui, a alma e o espírito são inseparáveis, né? Que nós sabemos, claro, que a alma, né? Como conhecimento, como entendimento, ela jamais se separará do corpo, porque ela que traz o entendimento de que o homem, ele é espírito e de que o homem, ele é carne. Segundo, a alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. Então, todos esses entendimentos que nós temos de sentimentos, raciocínio, lógica, né, amor, todos esses sentimentos, ele faz parte da alma do ser humano aqui. Terceiro, a separação da alma e do corpo.
né, gera a morte. Então, através dessa separação, né, dessa separação acaba gerando a morte física. Então, quando o homem é separado, o espírito e a alma do corpo, então há essa morte para o mundo físico aqui. O quarto tópico aqui, gente, ele vai falar sobre o espírito e o nosso contato com Deus. Então, é através, né, através do espírito, lógico que o homem carnal, ele jamais vai entender ele jamais vai entender as coisas da carne. Agora me faz entender algo maravilhoso lá no livro do Gênesis. O homem ainda era carne, o homem era carnal naquele momento, era um homem tangível, um homem visível. Ele tinha sido criado por Deus, um ser perfeito. Ele não tinha ainda pecado, mas ele tinha contato direto com Deus. Então, o homem sendo carnal, sendo um homem material naquele momento da criação, porque Deus criou o homem dessa forma, como corpo, alma e espírito naquele momento, ele tinha contato com Deus, porque diz ali no Gênesis que na viração do dia, Deus se apresentava e conversava com o homem. Então, Gênesis ali no capítulo 2, você vê que Deus ele tinha contato, né? Capítulo 2 e capítulo 3, né, na verdade, depois da queda ali, Deus ainda teve o último contato com o ser humano. O próprio Deus teve o último contato com o ser humano, mas depois, quando o pecado começou a se escambar, né, do ser humano, foi colocado agora um abismo, foi colocada uma separação entre Deus, o Deus santo, né, porque Deus ele é santo, Deus não se mistura com o pecado do homem, então foi colocado essa separação entre Deus e o homem. Então Deus não teve mais contato direto com o ser humano, não conversava mais com o homem. Agora o único contato que restou é esse homem espiritual. Mas Jesus, gente, Jesus ele veio para quebrar esse paradigma. Jesus veio para fazer essa ponte entre o homem carnal e Deus. Então, se nós quisermos contato com Deus agora, nós podemos ter contato com Deus, porque nós entramos no nosso quarto, mas não é o homem espiritual que entra no quarto, gente, é o homem carnal, é o homem carnal que entra no quarto e se ajoelha, mas o homem ora, tanto o homem carnal como o homem espiritual, como a alma do homem, ele ora a Deus e Deus responde às orações desse homem. Então, esse contato, essa perda de contato direto com Deus foi suprida ou foi agora juntada, o homem foi ajuntado ali esse contato com Deus através de Cristo Jesus. Então Jesus veio para resgatar esse contato que o homem tinha perdido lá no Gênesis, amém? Então entendemos aqui, então o que é espírito, né? O que é o espírito em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano. Embora distinto um do outro, não podemos separar somente a palavra de Deus, como já vimos, ela separa. Hebreus capítulo 4, verso 12, fala que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que vai lá na divisa entre juntas e medulas e faz a divisão entre a alma e o espírito. Então, somente a palavra de Deus ela pode fazer essa separação. Segundo aqui, o elo entre o nosso corpo e Deus, que é por meio do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 10, hoje eu acredito que nós temos comunhão, né, direto com Deus. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos senti-lo, né, tanto o homem carnal como o homem espiritual, porque através de Cristo nós fomos religados a Deus. Tá? Então, o terceiro aqui, a sede da nossa comunhão com Deus, através de nosso espírito, temos experiências de encontro com Deus. Salmos 143, 4, 7. Eis a experiência do profeta Isaías 26, 9. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar. Então, se entendemos tudo isso, né? Entendemos o corpo humano, o ser humano, o homem espiritual e o homem carnal. Então, que você possa valorizar esse homem carnal e espiritual que você é, porque o próprio apóstolo Paulo falou que nós somos templos do Espírito Santo, gente. Nós somos templos do Espírito Santo e Deus não habita em templos sujos, em templo mal cuidado, em templo mal acabado. Então, se você é templo do Espírito Santo, não importa se você é idoso, se você já é velho, se você é jovem, se você é criança. Deus habita em você da mesma forma.
essa sujeira ou esse mau cuidado que a Bíblia fala do pecado, da iniquidade, é de tudo que faz com que o homem ele acaba se tornando um lixão, né? Um lixão de pecado. Então Deus não habita no meio de lixão, Deus não habita no meio de casa bagunçada, mal arrumada, mal cheirosa. Deus habita em lugar limpo. Ainda que essa casa seja uma casa ainda que o ser humano, né, colocando essa casa porque nós somos a habitação do Espírito Santo, ainda que o ser humano seja jovem, seja criança, seja adulto ou seja velho, o Espírito Santo habita em você, a não ser que você esteja com a sua casa cheia de pecado, com esse templo do Espírito Santo todo bagunçado, todo quebrado. Então Deus jamais vai habitar em lugar sujo, amém? Então que Deus possa abençoar você e que você possa meditar nessa lição. E não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar a sua participação e deixe o seu like aí. Se você gostou da nossa lição, se você gostou de mais uma lição, você possa deixar aí a sua participação juntamente